A gente pode definir vida como o tempo, ou mais especificamente, como o período que vai do nascimento até a morte. Mas a gente também pode dizer que a vida é uma condição. É a condição que ocorre nos organismos que estão vivos. Eu gosto dessa definição porque ela coloca uma oposição entre o que está vivo e o que não está. Então, nesse caso, a gente pode falar assim, que qual é essa condição, né? Ela é uma condição de estruturas orgânicas que são bem organizadas, assim, elas têm uma forma parecida sempre de funcionar, uma lógica, e elas têm uma pré-programação, e elas são interativas, elas são adaptativas, e elas seguem a evolução por seleção natural. Se a vida é o processo nesse sentido, tá? Essa condição, os seres vivos são os sistemas nos quais estes processos acontecem. Não há consenso, mas tudo indica que ela não veio do espaço sideral. Tá? Muita gente fala isso, a vida veio do espaço sideral, num meteorito. Não é esse o consenso. Também não é o consenso científico de que ela foi criada por algo que exista anteriormente à mesma, simplesmente porque isso levaria simplesmente a uma extensão da mesma questão, do mesmo problema filosófico, que seria, tá bom, mas e essa existência surge de onde? E aí, enfim, o problema não se resolveria do ponto de vista da ciência, tá? Quando a gente olha as últimas conclusões dos estudos de 2024, a tese que surge é que a vida muito provavelmente surgiu de uma combinação de elementos que estavam dispersos no ambiente. A vida é um juntado, um catado, por assim dizer, que se formou trazendo uma coisa que é muito interessante, que acontece em muitas situações diferentes, que é quando a lógica do todo, dessa combinação, é diferente da lógica das suas partes. Essa é a pergunta difícil, mas eu tendo a pensar que se existirem extraterrestres, eles não serão tão diferentes assim da gente. Veja, olha só qual que é o grande negócio, para a gente pensar com profundidade. A vida, ela é como ela é, porque ela obedece às leis da física. Você já notou que todos os animais podem ser divididos em segmentos? Por exemplo, a gente pode traçar uma reta imaginária separando as duas metades do corpo, que vão ser quase sempre iguais. Você não encontra animais, por exemplo, com patas ou asas de um lado só. A razão disso é que seria muito desvantajoso você ter patas ou asas de um lado só, dado que a gravidade levaria o animal a tombar. Eu adoraria acreditar nessas teorias da conspiração. É a mesma coisa de você pensar assim, como é que é o extraterrestre que vem até a Terra? Ele deve ser explorador. Sabe, uma coisa meio óbvia. É fato que qualquer governo que descobrisse extraterrestres teria todos os incentivos do mundo para divulgar isso. Pensa que você é um presidente e aí você realmente recebe, assim, da sua inteligência, mais alta inteligência, aqui provas muito, muito consistentes da existência de extraterrestres, com filmagem, com isso, com aquilo. Não, basta lembrar como foi quando o homem chegou à Lua. Alguém guardou segredo disso? Lógico que não, exato, perfeito, Tati. Apesar de haver uma parte da população que até hoje acredita que isso não aconteceu. É muito engraçado, mas é isso aí. Você percebe, os incentivos são tão grandes, então